Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, que tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita, e nós, para isso, nos baseamos nas obras fundamentais da doutrina, que são os livros de Allan Kardec. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipe. Com prazer, alegria, pronto aqui para o nosso trabalho e aproveitar para saudar os nossos amigos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Meu amigo Milton, vamos hoje atender mais um companheiro aqui que diz o seguinte: o que é que o Espiritismo diz sobre a existência de fadas, duendes, gnomos, elfos, sátiros, diabretes, enfim? O que o Espiritismo tem a dizer sobre estes seres? Para chegar até o ponto do que diz a doutrina, lembrar que na história da humanidade existe um momento em que começam a aparecer as famosas mitologias, em todos os países, né? E as mitologias referem-se também ou criam a figura desses seres. Allan Kardec examinou essa questão, esse assunto, fez perguntas aos espíritos superiores e recebeu em devolução respostas muito oportunas. Para compreender o que os espíritos disseram a Allan Kardec, nós precisamos também, ao estudar o Espiritismo, compreender tudo a respeito da hierarquia espiritual, desde o mais ínfimo ser até o superior. Então, para isto, lembrar que são 3 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos que atendem esta necessidade à saciedade de todos. As perguntas número 100, número 101, 102 e 103. Eu falei 3, mas são 4 na verdade. 4. Eu lembrei agora da 103. E é onde vai esse assunto ser enfocado. Na verdade, a 103 já vai falar da 9ª classe, né? Da 102 da 10ª classe. É a partir da 100 e a 101 que tem as características de toda... Tá bem. Porque com essas perguntas, Kardec pôde dissertar e esquematizar a escala espírita, por ordens, assim, por divisão de ordens e também de classes, mostrando as características de cada classe. Então, é muito importante que nós vamos abordar sobre assuntos ligados a essa hierarquia, de onde chega a espíritos que determinam, que projetam, e aqueles que executam, e aqueles que, executando, também transferem parte dessas execuções para espíritos muito chegados à natureza, aqueles bem primários, digamos assim. Então, se entendermos isto, estudarmos e entendermos isto, fica fácil compreender os gnomos, duendes e fadas, conforme Kardec quis, e é importante isso daí. Se perguntarem, existem? Existem. Mas que tipos de espíritos são esses? São de uma escala superior? Não, eles são espíritos de escala inferior. Tanto que Kardec vai agrupá-los nas características de espíritos levianos, aqueles que se comprazem com jocosidades e brincadeiras e tudo mais. Como eu falei da mitologia, lembrar-se que existem as ideias mitológicas de que esses espíritos cumprem tarefas junto à natureza, florestas e assim por diante, as águas e tudo mais. Eles são bem ligados aos fenômenos naturais. Vou repetir, porque daqui a pouco nós vamos entrar na linha paralela de um outro estudo que é importantíssimo e que nós não temos dado a devida importância. Ligados à natureza, ligados às funções naturais, esses espíritos. Gnomos
Existem, sim. Tanto que Kardec, ao examinar essa questão, ele chega ao ponto de descobrir, eu vou usar essa expressão para ficar bem leve aqui o nosso estudo, ele chega ao ponto de descobrir que eles têm facilidade de aparecer e desaparecer, de se mostrar e se esconder, de materializar-se e desmaterializar-se com muita facilidade. E eu me lembro bem, em vários livros de histórias e também de depoimentos de pessoas, dizem que viram nas florestas, em campos abertos e tudo mais, aparecerem figurinhas, né, pequenininhas e desaparecem rapidamente. Então a pessoa fica com muita dúvida, não sabe da existência. Quem não conhece a mecânica espiritual fica realmente sem saber o que está acontecendo. E se assustam com isso, muitas das vezes se assustam com isso. Mas você mencionou, na verdade são 3 grupos principais de espíritos. 3 né? ordens. 3 ordens, os imperfeitos, os bons e os superiores. E 10 classes. 10 classes no total. Os duendes fazem parte, os duendes, esses todos citados aqui, fazem parte dos espíritos imperfeitos. Na verdade, pelo que está aqui, é a 9ª classe. Que é a classe lá embaixo. E ainda tem a 10ª classe, que são os espíritos impuros. Esses, como você mencionou, são os espíritos levianos. Levianos. Que se comprazem com leviandades, com brincadeiras, jocosidades. Querem fazer, estão sempre brincando com as coisas. Sempre brincando. Escondendo coisas. Por exemplo, nos filmes e nas histórias de Walt Disney, aparecem lá aquelas figuras do sininho, das fadas, não é? Não tem? Então, essa é uma representação figurada e pela plástica do cinema desses espíritos. Não, mas aqui, pelo que Kardec mostra, são espíritos ainda da ordem dos imperfeitos. Então, eles não podem fazer aquilo que a gente às vezes vê como mágica. Não existe. Essas coisas não existem, e até de uma certa forma precisa ficar claro para as pessoas não imaginarem que aquilo é de verdade. Não. A coisa é mais séria, né? É mais séria, sim. E é importante dizer isto, porque também o Espiritismo, lá, se não me falha a memória, na questão 536 em diante, Kardec vai investigar sobre a ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza e também vai descobrir, né, que existem espíritos que executam os fenômenos naturais que são idealizados, projetados por espíritos superiores, conhecedores. Eu vou usar uma expressão, engenheiros dessas leis naturais. Quando chove, nós não imaginamos nunca que a chuva é produzida pela ação de espíritos desse tipo junto aos fenômenos naturais. Porque qual é a ideia que a gente faz da chuva? Perguntar quem é que faz chover. Eu não posso dizer que são só as leis da natureza, porque aí eu serei materialista. Também não posso dizer que é só Deus, porque Deus não vai se preocupar com uma chuva aqui na Terra quando tem o universo todo para se preocupar. Eu estou só fazendo uma dialética do pensamento. Agora, o Espiritismo explica que todo e qualquer fenômeno da natureza tem neles a ação direta de espíritos executores e espíritos idealizadores. É interessante, hein, mesmo? Sim, senhor, porque é por esse meio que a gente fica sabendo quando uma pessoa... Você já viu uma senhora do interior, agora não sei se tanto, mas antigamente, que era capaz de fazer uma simpatia para chover? E chovia. Fazia a simpatia para parar de chover e parava. Mas como é que ela pode fazer isso? Que mecanismo é esse? A gente não percebe que ela é uma cientista da natureza. Ela se relaciona, obviamente, naquilo que ela acredita, pelo meio que ela acredita, se relaciona com os espíritos que dirigem esses fenômenos. Sem saber, muitas vezes. Eu acho que na maioria não sabem inconsciente mesmo. Elas produzem... Eu não sei explicar isto, porque hoje eu sei que ela é uma senhorinha simples, dona de casa, né? Mas em outras encarnações eu não sei.
Então é preciso tomar cuidado para não pré-julgar. O que eu sei é que ela é uma cientista da natureza, que nem o Pajé, que fez chover há 25 anos atrás aqui no Brasil, num estado brasileiro, em que até a NASA tinha sido convidada, e gastaram um bom dinheiro para isso, né? Tinha sido convidada para bombardear as nuvens e fazer chover num lugar que estava sob o efeito de uma... como é que chama o tempo de estiagem? De estiagem muito prolongada. E nenhum cientista, ninguém conseguiu. Aí alguém se lembrou de convidar o Pajé, ele fez lá, segundo o seu procedimento indígena, essa ligação com os espíritos produtores dos fenômenos naturais, e ele conseguiu fazer chover, no lugar onde não chovia. Então nós precisamos tomar cuidado e ver isso com muita seriedade, não com tom de jocosidade, de brincadeira, porque por esse caminho a gente não chega a lugar nenhum. Mas com seriedade nós vamos levantar informações muito preciosas. Então, e você está falando que esses espíritos são os espíritos imperfeitos, eles são utilizados pelos espíritos superiores de uma condição mais elevada, que são os engenheiros, né, conforme você mencionou, de todas essas articulações. Agora, e nós, Milton, estamos que fase desses espíritos? Só por curiosidade, desses imperfeitos, os bons certeza. E os superiores, nós estamos aonde? Nós estamos daqueles que estão se esforçando por entender toda essa mecânica espiritual, se esforçando para melhorar-se, né, pouco a pouco. Nós não somos mais gnomos, nem fadas, nem duendes, e também somos tampouco engenheiros siderais. Nós não somos ainda. Não temos a capacidade de fazer essa gestão, né, da engenharia, de terremotos, maremotos. Nós não temos esse conhecimento. Mas estamos aí se esforçando por entender tudo isso conforme os espíritos estão passando para nós. Então, mas e os espíritos bons, neles já há a predominância do bem sobre o mal. Sobre o mal. É isso? Mas, então... E nós já chegamos nisso? Não sei, porque eu penso que em momento de decisão nós somos ainda muito suscetíveis a não pensar exatamente e somente o bem. Nós somos capazes ainda de cometer alguns deslizes, de crimes, porque a pessoa fala, não, eu não cometo crime nenhum, eu não sei se no momento certo, no momento como é que se diz? Na hora H. Na hora H, na hora do testemunho, se nós realmente somos capazes de usar totalmente do bem para se sobrepor ao mal. Porque aqui na classe ainda dos espíritos imperfeitos, além o primeiro foram os impuros que nós mencionamos, os levianos, depois vem os espíritos pseudo-sábios, depois os espíritos neutros, os espíritos batedores e perturbadores. Depois já se entra aí na classe dos espíritos bons. Nós vemos aí, eu acho que nós estamos aqui nessa turma aqui dos espíritos imperfeitos, né, Milton? Somos imperfeitos, moral e intelectualmente. Imperfeitos, a palavra certinha. Não outro dia eu estava lendo uma questão numa das revistas espíritas aí, porque a gente acha que os espíritos são maus. Não é maus, é que tem falta de conhecimento muitas vezes e acabam procedendo de forma errada, né? Mas na própria classificação, os espíritos superiores colocam como imperfeitos. E essas coisas acabam acontecendo pelas nossas imperfeições ainda de ordem moral, não é isso? Com toda certeza. É isso que acontece. Mas e seguindo aí, meu amigo Agora, Milton? aí nesse item que você leu, como é que Kardec vai colher a resposta sobre os duendes e gnomos? Então vamos lá. Kardec diz o seguinte, é o item 103 do Livro dos Espíritos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade.
gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificação e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência de espíritos superiores, como você mencionou, e muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem que se servem é a miúde espirituosa, mas quase sempre sem profundeza de ideias, né? Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então são mais brincalhões, gozadores e tal, né? Interessante que do ponto de vista do estudo psicológico, nós vemos muita gente com essas características. Ainda, né? Se a gente for analisar, tem muito espírito. Jocosos, brincalhões, divertidos, maliciosos, sem uma ligação mais séria com estudo e realidade da vida. Isso não quer dizer que espíritos bons não possam ser alegres também, não, né? Não, ao contrário, o espírito bom é sempre alegre. É sempre alegre. Porque a bondade é alegria, né? Ser bom causa prazer e alegria. Então, o mal é que tem a pessoa sisuda, amargurada, né? Agora, a pessoa boa, ela é muito alegre, vive bem, tem saúde, tem tudo. Bom, Milton, só para a gente esclarecer um pouquinho nessa escala espírita, para aqueles que não conhecem e aqueles que já estão mais próximos do espiritismo, têm um conhecimento um pouco mais profundo, já têm essa noção. Segundo a doutrina espírita, os espíritos superiores, o espírito mais perfeito que esteve aqui na Terra foi Jesus. Né, aproveitando só a escala espírita. Olha, nós estamos falando daquele considerado mais perfeito. Perfeito. Não o que atingiu a perfeição, hein? E qual é a diferença? A diferença é que aquele que atingiu o máximo da perfeição relativa, ele está muito acima desses espíritos mais perfeitos que apareceram na Terra. Essas coisas às vezes a gente tem que... Eu fico pensando, mas dos que estiveram aqui na Terra, Jesus foi o que esteve em melhores condições. E segundo alguns ainda, Jesus é quem cuida de todo o planeta, né? O desenvolvimento do planeta. Mas a gente não pode esquecer que o planeta Terra está no sistema solar. E nesse sistema solar deve ter um espírito que é responsável por ele. Que, por sua vez, está na Via Láctea, que deve ter também um espírito que é responsável por ela. E assim sucessivamente no universo devem existir muitos espíritos com a perfeição relativa muito mais abrangente, muito maior que Jesus. Então Jesus também está em evolução. É exatamente isso por isso que eu falei, fiz aquela menção. Então, se a Via Láctea tem, conforme o que dizem os cientistas, mais de 100 bilhões de mundos ou estrelas, podemos imaginar a quantidade de espíritos que cuidam cada um desses mundos? É algo a se pensar, né? Uma outra questão, só para a gente encerrar o nosso programa, estamos no final. Num dos nossos programas, não sei se nesse no início, mas enfim, Jesus já era um espírito perfeito quando da criação da Terra, lá atrás. E a Terra vem, vamos dizer, evoluindo, enfim. E vai chegar um momento que a Terra vai se extinguir. Então, tem algumas vezes, alguns espíritos trazem algumas mensagens, a Terra vai acabar. Mas eu estava lendo outro dia, nas obras de Kardec, vai acabar realmente daqui a 4 milhões de anos.
segundo os espíritos. Então o pessoal fica com um alarmismo no negócio que deve acontecer daqui a 4 milhões de anos. Cria um certo terrorismo espiritual, sem necessidade, não é? Porque a evolução ela é natural e segue a sucessão de acontecimentos de acordo com o grau de conhecimento dos espíritos. Agora, você fala uma coisa muito interessante. Jesus, quando formou aqui o nosso planeta, juntamente com outros espíritos da sua igualdade, ele estava bem adiantado. Já se passaram 2000 anos. Onde estaria agora o conhecimento dele? Não, quando formou o planeta, muito mais, né? São 13 bilhões. 13 milhões. Milhões. Então, já era um espírito adiantado. Imagine quanto ele caminhou nesse período. E nós ficamos imaginando ainda ele contando historinha. Pois é. Seu Milton Felipe, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Só para agradecer a atenção sempre generosa e desejar a todos os nossos amigos que os bons espíritos nos ajudem sempre. A você que esteve conosco, o nosso abraço. Esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.